Joel, capítulo de número 3, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero falar com a igreja através do Espírito Santo do Senhor, através desta palavra. João, capítulo de número 3, e o tangedor vai tangendo ali junto com o outro tangedor, e eles estão entrando num acordo, e eu sei que daqui a pouco a tampa da chaleira vai voar. Porque os homens tocam demais. Vi o moço na bateria ali, que ele estava quase voando. Deu até vontade de cantar uns corinhos de fogo. Aleluia. Vamos ver se Deus preparar, nós cantamos. Sei que temos um horário e vou cumprir a risca. Diz assim o texto sagrado: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, o Rabone, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê ou não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal e aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas ou manifestas, porque são feitas em Deus.
Glória! Quem gosta de Bíblia, irmão? Ô, glória! Fique com a sua Bíblia aberta, se você assim achar por bem. Senão, anote tudo que vai ser falado. Amém, irmãos? Eu costumo dizer que eu sou responsável por aquilo que eu falo e vocês são responsáveis por aquilo que ouvem. Queridos, é bem verdade que o livro de João, no capítulo de número 1, vai falar acerca do Verbo, e o Verbo era Deus, e este Verbo era Cristo. O livro de João, capítulo de número 2, vai falar acerca das bodas de Caná da Galileia, quando Jesus, particularmente, alguns vão dizer que, ou a Bíblia diz que são um dos primeiros milagres acontecidos, porque é um milagre visto, mas particularmente para mim, Jesus já fazia milagre desde o ventre, porque o texto diz no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 1, que um homem por nome Zacarias está como um incensário adorando a Deus na turma exclusa ou na turma excluída daquele tempo, porque não tinha filho e a sua esposa não gerava, porque a sua madre era cerrada. E o texto vai dizer que ele vivia irrepreensivelmente na presença de Deus com a sua esposa Isabel. Mas chegou um dia e Lucas vai escrever que foi por sorte, mas nós não acreditamos em sorte, nós acreditamos no tempo de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele entra com um incensário sobre as suas mãos, uma corda, alguns estudiosos vão dizer que uma corda estava amarrada sobre ele, mas não é isso que a Bíblia diz, mas 66 sinos estavam na orla da sua veste, e não tinha bateria, não tinha ciclo de oração, não tinha mocidade, não tinha varão, não tinha sonoplasta, não tinha microfone, não tinha ninguém para aplaudir, não tinha uma foto bonita no cartaz, não tinha escrito que era levita, não tinha ninguém. Não tinha ninguém ali, aleluia, para falar das coisas que ele tinha feito, mas a Bíblia diz que tinha um Deus. Dá mais um brilho aqui nesse microfone. A Bíblia vai dizer que todavia, quando ele entrar no santo, a Bíblia vai nos dizer que ele pega o incensário e começa a dizer Kadosh, 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 Kadosh. Não tinha ninguém para dar glória, mas ele estava dizendo Kadosh, Kadosh. Não aleluia, mas ele dizia Kadosh, 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 aleluia, Kadosh, aleluia, Yahvé, Kadosh, aleluia, aleluia, glória, aleluia. A Bíblia vai dizer que então Deus ouve no céu
A Bíblia diz que quando o anjo dá ordem para ele, dizendo que, porque ele duvidou e ocultou-se, a Bíblia diz que ele fica mudo. E alguns estudiosos vão dizer que fica surdo. Então ele sai da igreja com o bico calado, só ouvindo aquilo que Deus fala. Meu Deus! E o texto vai dizer que ele volta para a tua casa e fala em acenos para Isabel. Eu não sei como foi a conversa e não me pergunta como foi, mas a Bíblia vai dizer que dentro da casa dele estava gerando algo diferente. Dentro da casa dele estava gerando algo diferente. Nicodemos o capítulo de número 3 de João, que nós sabemos porque gostamos da Bíblia, e sabemos que alguns estudiosos vão dizer que se tivesse somente o livro de João, seria o suficiente para salvar a humanidade, porque é um dos livros que mais propaga, como também Isaías, a vida de Cristo, os mistérios de Cristo. E o texto vai dizer que Nicodemos era um homem de muito respeito. O texto diz que esse Nicodemos era príncipe da sinagoga. Nicodemos, certa feita, ele vai estar na sinagoga e naquele dia Jesus é convidado para pregar. Fique tranquilo, irmão, você vai entender tudo hoje. E Jesus está pregando. E quando Jesus está pregando, um homem entra, sem se aparecer lá atrás, senta no último banco. E o texto vai dizer que ele tinha um defeito: a sua mão era mirrada. Nicodemos sabia, porque Nicodemos era príncipe da sinagoga. Os fariseus ali estavam. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dar uma importância à mensagem. Ele vai falar para os fariseus: vocês, quando os seus bois e os seus gados atolam no sábado, vocês se levantam e vão tirar, mas não podem fazer milagre no sábado. Jesus vai olhar para aquela situação e vai dizer também: o que é mais importante? A vida ou a morte? A vida ou a morte? Uma alma ou o seu boi? Jesus então vai olhar para aquele homem que, quem sabe, naquele dia entrar dizendo: é a última vez que eu vou entrar na igreja. Eu não quero saber quem é que vai pregar, quem é que vai estar ensinando. Pode ser até Nicodemos, pode ser quem for dos príncipes da sinagoga. Eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu sei o que vai sair do altar vai ser da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer que então Jesus, agora mudando a sua mensagem, porque Jesus se importa com alma, ele diz: ei, põe-se de pé. Para alguns, quem sabe aquele texto, ou até mesmo essa situação, Jesus queria expor aquele homem ou o defeito que ele tinha, porque é muito fácil falar do defeito do outro, mas é difícil falar do nosso próprio defeito. Jesus um dia olhou para os fariseus e disse: é muito fácil, raça de hipócrita, falar do cisco que está no olho do seu irmão, mas é difícil olhar para a trave que tem no seu olho. Jesus estava olhando para aqueles homens e estavam dizendo da seguinte expressão: põe-te de pé. Quando ele põe de pé, acredito eu, ele esconde a mão, porque é muito feio, irmão, ter defeito na igreja e alguém apontar o seu defeito
Estende a sua mão, e não é qualquer mão, é a mão direita. Meu Deus. Por que é a mão direita? Porque a mão direita para nós pode ser algo insignificante, mas para o judeu não. Para o judeu a mão direita é a mão de estender e abençoar a casa. A mão direita para o judeu é a mão, aleluia, que abençoa o filho, que abençoa a família, que abençoa os projetos. Alguém aqui já entendeu, já está levantando a mão direita. Quem sabe alguém te julgou até agora e disse aleluia no seu erro até agora, mas Jesus está dizendo: vem para o meio, se ponte de pé, porque eu curo quem eu quero, eu uso quem eu quero e eu faço como eu quero, porque a mensagem não vem do homem, a mensagem vem do céu. Jesus está lá dizendo: o que é mais fácil, jogar eles para fora da igreja ou curar e libertar e dar salvação e vida eterna? Nicodemos participa disso. O texto vai dizer que tinha uma mulher que tinha 18 anos, uma deficiência crônica, andava curvada, e no terceiro andar ela assistia o culto virado para a janela de Jerusalém. E o texto diz que ela não deixava de ir para o culto por causa do seu defeito. Ela não deixava de ir para a igreja por causa da sua dificuldade, da sua falha. Jesus, irmãos, ele vai contra a mão da lógica. Não é contra a mão do mundo, não é contra a mão da lógica. O homem está dizendo: está com defeito de fabricação, está pecando, está fornicando, está caindo, está fazendo e acontecendo e levantando a mão aqui dentro da igreja e dando glória. Desse jeito que você tem que vir, porque Jesus ainda salva o pecador. Jesus ainda salva o pecador. Sabe por quê, irmão? Eu vou contar uma coisinha aqui pequenininha. Eu ia para a igreja fumando crack e tomando pinga. Eu ia para a igreja me prostituindo e cheirando cocaína. Mas sabe quem me escolheu e quem me libertou? Foi Ele. Porque para Ele toda honra, para Ele toda glória, para Ele todo o louvor. 18 anos. Quantos anos? Não podia ficar onde o sacerdote estava, porque o sacerdote poderia apontar o seu erro. Nicodemos jamais deixaria aquela mulher participar de uma saudação no meio da igreja. Mas Jesus, pregando, olhou e disse: ei, é assim daí. Isso é Jesus, irmão. O resto é Baal. É assim daí. E disse para a mulher: fique curada. E a Bíblia diz que, da vez de ficar olhando para baixo, de alguém ficar apontando o seu erro, de alguém que
está vendo sinais, está vendo milagres, está vendo prodígios, e está vendo que pessoas estão se convertendo ao cristianismo. Ele vai ter com Jesus de noite por causa da sua posição. Eu vou falar. Eu vou usar o diagrama do pregador que estava aqui. Eu vou falar. Jesus não está nem aí com a tua posição. Jesus não está nem aí se você prega bonito, se pregou de manhã, se pregou de tarde, se subiu no monte, se desceu no monte. Jesus não está nem aí, irmãos, aleluia, porque ele diz o seguinte: sacrifício eu não quero, porque sacrifício para mim é coração aquebrantado. E quanto mais, aleluia, coração aquebrantado, é isso que eu recebo. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, porque quanto mais perto de Jesus, mais humilde é. Quanto mais longe de Jesus, mais soberbo é. Escute, a humildade de Nicodemos, príncipe da sinagoga, tira a sua escola sacerdotal, tira a sua capa de religião, meu Deus, tire o verniz da carteirinha e da sua nomenclatura, e está na casa de Simão Pedro, aonde ele costumava ficar, e de repente um solar de barulho na porta agora abre e diz: boa noite, pois não. Simão Pedro recepciona e diz: Rabi, quem está aqui é Nicodemos. Jesus fala para ele: senta aí, ó. Jesus disse assim, irmãos, que aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Nicodemos está ouvindo as mensagens e os conselhos de Jesus. O texto nos narra que ele faz uma pergunta: Rabi, é verdade que ninguém igual ao Senhor pode fazer tantos milagres, tantos prodígios, tantas coisas, se não vir da parte de Deus, se não for escolhido por Deus? Escute, você vai entender o que Jesus está agora falando. Jesus não estava preocupado com chave de carro. Jesus não quis saber se ele pregou à noite, de dia, de tarde. Jesus não quis saber se ele conhecia adorar, aleluia, ou os pergaminhos. Jesus olhou para ele e disse assim: ei, escute aqui, você mestre em Israel.
fato, irmãos, alguém condenava uma mulher que tinha 5 maridos e tinha casado com o 6º, amaziado com o 6º. Jesus manda os discípulos ir para a cidade e comprar alimento. Esta mulher é samaritana. Viveu quando Nabucodonosor começou a fazer barbárias no meio da igreja. E quando depois de 70 anos a igreja sendo construída, os samaritanos queriam ajudar os crentes da época para construir o templo. E a Bíblia vai dizer que então os santarrões daquela época diziam: você não é digno, você não é digno de pegar uma pedrinha, você não é digno de varrer o templo, de ajustar uma cadeira, você não é digno. Então os samaritanos agora, os cultistas na verdade, vão para Samaria, viram o samaritano, então criaram um bloqueio sobre o seu coração. Eu vou lançar uma palavra no teu coração. Sabe por que nós estamos perdendo muita gente dentro da igreja? Porque o próprio Salomão, que ouviu a voz de Deus e os conselhos eram Deus e era a própria palavra de Deus, ele vai dizer o seguinte: é mais difícil ganhar um irmão ofendido do que uma cidade forte. Então, quando pegar o microfone para falar, pelo amor de Deus, fala de Jesus, irmão. Fala de Jesus. A Bíblia vai dizer o seguinte: que então lá em Samaria tem alguém no poço, porque foi ensinado, aleluia, a ser escorraçado na igreja e adorar no fundo do poço. E a mulher está vindo, e quem está sentado lá? Jesus. Quando Jesus avista ela, aleluia, Jesus olha para ela e diz: me dá água. Ela diz: não posso te dar água. Sabe por quê? Porque eu sou samaritana. Eu vi você de terno, vi você com um sapato bonito, com gel no cabelo, vi você todo alinhado. E eu sei que tu é crente e é judeu. E judeu não fala com samaritano, e samaritano não fala com judeu. Jesus olhou para ele e disse: se você soubesse quem te pede água, imediatamente você me daria água. Ele disse: tu não é maior que o nosso pai Jacó. Jacó cavou o poço, Jacó desentulhou o poço, Jacó, aleluia, foi homem de Deus. E os nossos pais nos ensinaram a adorar aqui. Jesus olhou para ele e disse: se você soubesse quem te pede água, imediatamente você me daria água. Sabe por quê? Porque eu tenho uma água especial. Não é vinho leve, não é da fonte. A água também jorrará dentro de você como fonte de água viva. Ela olhou para dentro e disse: me dá água, me dá água, me dá água. Conversa com o nome da água, me dá água, me dá água, me dá palavra, me dá palavra, me dá palavra. Me dá palavra, me dá palavra. Jesus olhou para ele: já que você me bloqueia, eu vou usar da sua religião para te confrontar. Eu vou usar dos seus benefícios para te confrontar. Já que eu não posso falar com você, então chama seu marido, irmão. Coisa boa é ser verdadeiro com Jesus. Ela disse: eu não tenho. Irmão, como não tem marido, irmão? 5 maridos já passou em sua vida. Está amaziado com o 6º, está dizendo que não tem. Sabe o que ela estava dizendo? Eu não encontrei alegria no braço de ninguém. Eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não encontrei resposta. E o povo continua me julgando. Jesus olhou, aleluia, livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Aleluia, eu vou ler a Bíblia, porque senão, aleluia, vão falar que eu estou falando de mim. Jesus disse: mulher, pois agora vem, e agora é que o Pai procura os tais, os verdadeiros, os que adoram em espírito e em verdade. Jesus está dizendo acerca de água. A água é a palavra, simboliza a palavra dentro da Bíblia. Lembra de Jeremias? Quando Jesus disse para ele: afunda, vai um pouco mais para fundo, vai um pouco mais fundo. Ele disse: Senhor, mas já está batendo na canela. Jesus disse: se aprofunda mais na palavra. Mas Senhor, está chegando na cintura, se aprofunda mais na palavra. Paulo diz: crescei na graça e no conhecimento. Irmão,
nós não lermos um versículo por dia, não é considerado como nosso dia perdido. Por quê? Porque a palavra ainda é libertadora. A palavra ainda confronta o meu e o seu caráter. Posso te falar uma experiência pessoal? Um dia eu gritei tanto na igreja, irmão, fecharam a porta, os irmãos pularam, rodaram. Irmão, você tinha que ver como que eu era. Aí de repente, acabou o culto. Eu olhei pro pastor e disse: e aí, varão? Pus a mão no bolso, balancei a perna e disse: e aí, varão, gostou da mensagem? Ele disse assim: Anderson, eu sou teu amigo, mas eu posso te falar, quando for falar, fale de Jesus, para de encher linguiça. Eu comecei a chorar aquele dia, meu pastor, e saí triste e disse: Senhor, eu preguei, o povo roubou, o povo pulou, então tem um monte de lata vazia fazendo barulho e dizendo que é Deus. Deus é Deus da palavra, da palavra, da palavra. Aí depois daquele dia, irmãos, eu fui ler o que eu estava falando. E eu vou te dar não me deram para pregar e eu vou pregar. Jesus está falando da palavra. A Bíblia diz que Nicodemos recebe uma palavra, e a palavra que Nicodemos recebe é essa: o vento assopra onde e ouve a sua, pois não sabe onde vai e não sabe onde vem. Irmãos, quem não precisa falar. Nicodemos vai receber uma mensagem de Jesus confrontosa, irmãos. Porque o evangelho é isso, é confrontado com caráter. Você pode pular aqui, cair, falar que foi arrebatado e depois não vê nada, não fala nada com nada, irmão. Isso não vai valer de nada, você só perdeu o culto. Porque isso, irmãos, hoje infelizmente é balela. É a palavra que salva. Aleluia! Revelação não leva ninguém para o céu. Jesus, olha, irmãos, eu vou provar tudo na Bíblia. Não me tenha como taxativo. Jesus vai replicar dizendo: se você é mestre de Israel, eu estou falando das coisas terrenas, se eu te falar das espirituais, então você não vai nem conseguir entender. Por quê? Porque Jesus replica ele dizendo: nós falamos o que sabemos. Vou repetir. Jesus falou para Nicodemos: nós falamos o que sabemos e o que testificamos, o que está dentro de nós. E agora? Um homem que ensinava na sinagoga sendo confrontado desse jeito. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Você não sabe de nada. Eu falo do que eu sei. Eu sei o que eu estou falando. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 19 ao versículo de número 23, João Batista está para ser decapitado. O texto vai dizer que ele está preso, mas tem alguns lá de fora, discípulos de João Batista, dizendo: se Jesus fosse o Messias e fosse ele mesmo que tinha que salvar, tu não teria passado por essa prova, porque diz que é homem de Deus
E o que não vê, que isso me dá náusea. Eu chego a tremer. Porque com Jesus foi assim. Você acha que com você não vai ser também? Jesus olhou para aqueles dois e disse assim: vai lá agora e diz para João Batista que bem-aventurado é aquele que não se escarnece da palavra de Deus. Olha que lapada, irmão. Sabe o que é se escarnecer da palavra de Deus? É falar sem conhecimento, é falar sem profundidade, é falar pela emoção, é falar na hora da raiva, é falar para se mostrar a si mesmo. Ei, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18, vai dizer que um dos jovens olha Saul endemoniado e vai dizer: Senhor, tu está com espírito imundo dentro de você. E se não vir alguém aqui cheio de Deus para tocar e tanger, os espíritos aí vão te corroer. Saul diz: olha, eu não quero ninguém não. Engrossou a voz, falou que nem pregador e disse: não quero ninguém aqui não. Mas um falou: não, eu conheço um que tem Deus na vida. Então fala quais são as suas qualidades. A Bíblia vai dizer que havia um dos filhos de Jessé o Benevita, sabia tocar, era valente, era animoso, sisudo em palavra, de gentil presença, e o primordial Deus era na vida dele. Cutuca esse irmão que está do teu lado e diga assim: ninguém precisa saber o que você faz, não toca a trompeta não, que aqui você não é estrela, aqui quem tem que brilhar é Jesus, quem tem que brilhar é Jesus, porque o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Olha só o que você viu. Olha que interessante, é que Nicodemos é taxado por muitos. Ele ia ter com Jesus de noite, mas a Bíblia vai dizer que Nicodemos agora está, sabe, fazendo o quê? Defendendo Jesus, irmão, sobre as sinagogas. O levante está, irmão, o levante está acontecendo no meio de Israel. Mas tinha alguém na sinagoga por nome Nicodemo, dizia: ele não é isso não, Jesus ainda continua salvando. Ele não é isso que vocês estão falando não, ele continua ainda batizando. Jesus não é isso que vocês estão demonstrando não, Jesus ainda continua o mesmo. Ele é bom, ele é misericordioso, fogo consumidor, mas Jesus ele não muda, ele é imutável, ele ainda continua o mesmo. O homem muda, Jesus não. Nicodemos vai defender Jesus, aí daqui a pouco Nicodemos ouve a aleluia para Jesus e a palavra vem, aleluia, para Nicodemos. Nicodemos, como Moisés jogou a vara no chão e levantou a serpente, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia! Meu Deus! Livro de Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 3, 2, 3 e 4 vai dizer. Livro de Êxodo, capítulo de número 4, versículo 2. Eu gosto da Bíblia. Versículo 2, 3 e 4. Moisés está falando com Deus e Deus está falando com Moisés. E a Bíblia vai dizer que Deus olha para Moisés e diz: tu é caro, é pesado em palavra, tu tem medo, está querendo se acovardar, está me perguntando se eu sou na tua vida, meu filho. Eu te escolhi para libertar e não para matar ninguém. Eu te escolhi para libertar e não matar ninguém. Eu te escolhi para libertar e para dar vida e não matar ninguém. Mas Senhor, será que vão acreditar que eu fui escolhido pelo Senhor e que eu, aleluia, recebi esta voz e o Senhor apareceu? Então quando Deus chama, ele dá sinal. Quando Deus chama, Deus aparece. Quando Deus chama,
cabeça dela está aguçada, os seus grilhões já estão abertos, o seu dente já está se mostrando, o bote já está armado para matar. Jesus disse: você não vai nem precisar pegar pela cabeça, pega pra cauda, pega ela pela cauda, pega ela pela cauda. Por quê? Porque eu estou te dando autoridade, e quando eu dou autoridade, você nem precisa pegar pela cabeça, porque tem hora que dá vontade de pegar pela cabeça, mas Jesus disse: não, pega pela cauda, pega pela cauda, pega pela cauda, e eu vou te dar a autoridade, e você vai ser libertador desse povo. Assim como o filho do homem será levantado, assim será a glória. Por quê? Porque Deus, diga assim, porque Deus amou. Irmão, não é mensagem utilizada aqui não. É só Deus te ama. O homem é ruim, eu sou ruim. Você é ruim. Todos nós aqui somos ruins. Cabra ruim. Se puder matar um, mata. Ainda mais com este membro. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não entendeu ainda? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não entendeu? A Bíblia diz que se com o coração você crê e com a boca confessar, você é salvo. Ei, o seu nome é escrito no livro da Bíblia. Não tem ninguém aqui que pode apagar o teu nome escrito no livro. Jesus, irmãos, está falando de uma fidelidade. E eu quero aqui falar os 5 pontos que Nicodemos deixa. Diga 5 pontos. Que Nicodemos deixou. Escute. Primeiro ponto que Nicodemos deixa: reconheça Jesus em todo o tempo. Diga: reconheça Jesus em todo o tempo. Chega devagar com humildade. Nicodemos era príncipe da sinagoga, irmão. Não chegou tocando trombeta. Chega devagar. Chega devagar, irmão. Eu já vi muita gente correr que nem um papaléguas, irmão. E daqui a pouco a tartaruga passando ele. Meu pastor presidente sempre diz para mim: vai no passo do gato, mas chega no alvo. Vai devagarzinho, mas vai bem devagarzinho, mas chegue aonde Jesus quer que você chegue. Por quê? Porque a Bíblia diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Irmão, a árvore que nasce grande, inchada, é monstro. Não é árvore, não é cacto, só tem espinho para dar. Mas a árvore, aleluia, que tem raiz é diferente. Como assim, aleluia? O livro de Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7, 8 e 9, vai dizer: ainda que a árvore que seja cortada, sentindo o cheiro das águas, brotará. O negócio é ter raiz, irmão. É saber de onde veio, quem é o seu pastor, quem você obedece. Aleluia, honrar a sua liderança, honrar os ensinamentos de Jesus. Ei, não tem muita gente que nem Satanás anda rodeando a terra e não fala nem o nome do seu pastor da igreja. Nicodemos está agora, irmãos, dando ensino e recebendo o ensino. Primeiro ponto, reconhecimento. Segundo ponto, chega humilde, chega devagar. Chega devagar. Chega devagar. Terceiro ponto, persevere em conhecer Jesus. Essa é linda. Persevere em conhecer Jesus. Então, diga comigo: quanto mais perto de Jesus, mais humilde eu fico. Meu Deus! Quanto mais perto de Jesus, mais humilde eu sou, irmão. Eu vejo que eu sou trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia, irmão? Trapo de imundícia
perto de Jesus, mais crente é. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, defenda a tua fé aonde você estiver. Diga comigo, defenda a tua fé. Defenda a tua fé aonde você estiver. Aleluia. Quinto ponto, não importa como chegamos, o importante é permanecer até o fim, porque Ele nos chamou. Não importa como você chegou, irmão. O importante é você ir até o fim e ser humilde, porque Ele te chamou. Pastor, por que você está dizendo isso? Isso é palavra de vigília, irmão, para você ir pensando hoje. E não estou batendo em ninguém, irmão. Fica tranquilo, eu estou dizendo tudo na Bíblia. Estou dizendo capítulo e versículo. Escute aqui, o livro de João, capítulo de número 19, versículo de número 38. Vai dizer, sabe o que, meu pastor Jefferson? Que estava um homem chamado José de Arimateia. Jesus já tinha colocado uma coroa de espinhos sobre a cabeça, voluntariamente. Jesus já tinha se entregado voluntariamente. Jesus já tinha sido cuspido e chicoteado voluntariamente. O livro de Isaías, o profeta messiânico, vai dizer que no capítulo de número 53, e por nossas transgressões Ele foi ferido. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Capítulo de número 53, versículo de número 10 vai dizer, e o Senhor agradou Ele, não foi voluntário. Deus olhou Jesus sendo chicoteado e diz, vai valer a pena. Deus viu Jesus sendo chicoteado e diz, vai valer a pena. Porque vai ter alguém naquela vigília sendo chicoteado, mas as feridas dele vai sarar as feridas de alguém. Alguém aqui vai entender, pelas suas feridas nós somos sarados. As feridas que você carrega hoje vai ser as feridas que vai salvar alguém, que vai curar alguém, que vai libertar alguém, porque pelas suas transgressões, pelas nossas transgressões, Ele foi moído, e o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. José de Arimateia está agora, aleluia, vendo Jesus no céu, aleluia, no madeiro da cruz. José de Arimateia, homem muito importante. A Bíblia diz, aleluia, que ele tinha um sepulcro, e esse sepulcro ninguém tinha entrado ainda, ninguém poderia entrar, porque ele era homem de posição. Até na última hora Jesus é honrado, até na morte Jesus foi honrado, irmãos, até na morte Jesus foi glorificado. A Bíblia diz que José de Arimateia chega a Pilatos. Ei, Pilatos, eu posso te falar uma coisa, Pilatos. O que é que você quer dizer, José de Arimateia? Eu conheço você, mas eu desconheceste Jesus. Eu lavei as minhas mãos, mas estão dizendo que ele era Cristo. E por que ele não desceu? Porque naquele momento, ainda em vida, tinha dois ladrões, um do outro e outro do outro. E um falava assim, tu és filho de Deus, desce-se daí. Se tu és filho de Deus, desce daí. Mas para Jesus aquilo era a fichinha. O que é mais fácil, descer do seu lugar de posição ou salvar a humanidade da sua palavra? Jesus dizia, não, eu descer eu não vou mais, mas uma coisa é verdade, eu vou salvar. Alguma não olhou para ele e disse assim, ei, Senhor, lembra-te de mim, porque nós não merecemos, mas o Senhor não merece. Lembra-te de nós quando tiver no baile, irmão. Jesus é tão humilde, que o camarada roubou a vida inteira, estava crucificado do lado dele, e Jesus não jogou ele para fora do reino. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje, orar, meu irmão, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Quem joga o homem para fora da igreja, a mulher para fora da igreja, somos nós, irmão. José de Arimateia disse, posso pegar Jesus? Ele não é culpado de nada disso que aconteceu. Posso pegar Jesus e tirar ele do madeiro da cruz? O texto vai dizer no livro de João, capítulo 19, versículo de número 39, que José de Arimateia era um dos discípulos anônimo. Você não entendeu ainda? É mal.
discípulo anônimo é aquele que não prega, é aquele que não canta, é aquele que às vezes está quietinho no seu lugar, ninguém dá nada para ele, mas ele está servindo a Jesus, servindo a Jesus, servindo a Jesus, porque com o coração e intenção do pensamento, servindo como servo, aleluia, inútil como é, ele servia Jesus de noite, sabe por quê? E por que ele era anônimo? Porque ele não se sentia digno, tendo bens materiais e tantas coisas, e não se sentia servo para ser discípulo. Então quem é que está do lado dele? Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos, irmão, você não entendeu, quem estava do lado de José de Arimateia era Nicodemos. Nicodemos toma a palavra e diz: ei Pilatos, eu posso te dizer algo? Eu sou Nicodemos, príncipe da sinagoga, circulou-se a Cristo Jesus, e eu venho entregar para ele o de melhor. Eu venho entregar para ele o de melhor, 100 litros de mirra pura, por óleo, por azeite. Eu venho guardar para ti, Jesus, o de melhor. Foi por isso que João escreve nas revelações de Apocalipse, aleluia, no capítulo, aleluia, de número 3, aleluia, no capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2, eu tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho, oh glória, ninguém abre, irmão. Sabe quem tem a chave, sabe quem tem a chave, sabe quem está com o controle, sabe quem está com a chave, ainda chama Jesus, ele me deu tempo. A chave é minha, estava na mão de Davi, mas agora está na minha, estava na mão de Abraão, mas agora está na minha, estava na mão de Ezequiel, mas agora está na minha, estava na mão de Isaac, mas agora está na minha, estava na mão, aleluia, de Amós, mas agora está na minha, estava na mão de Isaías, mas agora está na minha, estava na mão dos profetas e dos reis, mas agora está na minha. A porta que eu abro, o homem não fecha. E foi maldito, olha no nome de Jesus. Eis que tem a chave de Davi, e a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Se põe de pé. Eu acho que eu passei.